Sejam bem-vindos, espero que todos estejam bem. O futuro do trabalho já prometia mudanças relacionadas às profissões e às transformações que o mercado de trabalho iria sofrer por conta da ruptura tecnológica, da inteligência artificial. O que a gente pode dizer desse cenário aí pós-pandemia? Então, o fato é que a crise antecipou uma tendência e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco nessa apresentação. Então, a crise trouxe muitas mudanças nas nossas vidas, na vida das empresas, e é sobre isso que a gente vai iniciar o nosso bate-papo. Em relação à vida dos brasileiros, eu trouxe uma pesquisa feita pela McKinsey, que é uma consultoria americana, em que ela diz o seguinte: 80% estão pessimistas ou inseguros com relação à economia, 40% têm medo de perder o emprego, 50% tiveram que reduzir as suas rendas e 70% estão cortando os gastos. Nesse cenário, a gente observa o quanto a vida das pessoas estão sendo impactadas por esse momento de crise. E aí, a vida das pessoas, que boa parte delas ou são os nossos clientes, nossos fornecedores, nossos colaboradores, nossos gestores. Então, é preciso que as empresas, neste momento, parem para refletir sobre as suas relações e o que podem fazer para amenizar um pouco dessa angústia coletiva que todos nós vivemos hoje. Então, além da questão da vida dos brasileiros, as empresas também foram impactadas, e aí eu trago um dado do Sebrae, um levantamento do Sebrae que diz o seguinte: 600 mil pequenas empresas fecharam as portas, 30% dos empresários tiveram que buscar empréstimos para manter os seus negócios, quase 42% realizam agora apenas entregas via atendimento online. Então já é uma mudança desse cenário, já é uma antecipação do que se previa para o futuro, assim como 22% estão realizando trabalho remoto, que também é uma antecipação de um futuro. Na verdade, o trabalho remoto é uma área que foi super acelerada pela quarentena, assim como outras áreas como o ensino à distância e o próprio e-commerce que a gente vai falar já já. Bom, e aí, se a gente for pensar em exemplos de mudança de comportamento, e nesse caso do consumidor, a gente começa a entender um pouco esse novo cenário que começa a ser desenhado e que aí as empresas precisam perceber essa mudança brusca, rápida. A gente está falando aí de 2-3 meses, mas que é profunda, tá? E isso tende a acontecer nas grandes revoluções, nas grandes guerras e também em momentos de pandemia. Há uma mudança generalizada em todas as áreas, tá? Então, eu vou trazer alguns exemplos de mudança de comportamento. O primeiro deles, o mais evidente, o digital onipresente. A gente não pode sair de casa, a campanha é fique em casa, precisamos ficar em casa. Por conta disso, o digital ele estourou, né? Ele veio à tona. Assim como o consumo repensado. Então, antes nós precisávamos ir a restaurante, precisávamos ir ao banco para algumas situações. Então, o banco também já era digital, ficou ainda mais. O próprio trabalho por conta do trabalho remoto, a gente passa então a trazer a realidade do e-commerce, como eu citei lá em cima, como uma realidade nossa. Então a gente começa a comprar de forma digital com muito mais intensidade. O novo papel da casa, a casa agora é não só os nossos lares, onde a gente fica com as nossas famílias, mas também o local de entretenimento, para fazer exercício físico e para trabalhar. Então, estudar também, principalmente no caso das crianças que estão em casa tendo as suas aulas online. Bom, o novo trabalho remoto, ele, além de trazer uma série de mudanças
nas relações, no próprio acompanhamento da produtividade dos colaboradores, a forma que você interage, faz a gestão, mas também ele cria uma possibilidade de descentralizar para o crescimento econômico, porque a partir deste momento você pode interagir com pessoas fora da sua cidade, por exemplo, e também vender para pessoas fora da sua cidade. A força do comércio digital, que eu também já citei, e das entregas online passa a ser uma nova realidade. O novo olhar da sustentabilidade, a gente percebe que enquanto a gente está isolado em casa, a natureza floresce, as águas ficam transparentes, os animais ressurgem, então é o momento em que a gente repensa sobre a questão da sustentabilidade, assim como o olhar da diversidade e inclusão, porque a partir do momento que o trabalho é feito home office, a acessibilidade, que em muitos casos se tinha uma dificuldade, ela deixa de existir porque agora o profissional está dentro de casa, e assim como o que passa a realmente a ser importante para as empresas no momento do trabalho home office, e aí é independente de quem está lá do outro lado, são as entregas. É a produtividade em forma de resultado de entrega. E aí, neste caso, então, cai por terra essa resistência que se tinha com os profissionais diversos. A gente também vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu já trago uma pesquisa que foi feita pela McKinsey também, em que ela fala sobre a alavanca da performance vindo através da diversidade, e as empresas que são atualmente diversas conseguiram responder a essa crise de uma maneira muito melhor do que as outras empresas que a princípio não tinham a diversidade e a inclusão já dentro das suas culturas e dentro dos seus objetivos. Isso porque esse momento de quarentena é um momento em que mexeu muito com as nossas emoções, com as nossas ansiedades, com os nossos medos. Então, a empresa que já tem uma cultura de incluir e de acolher, foram as empresas que conseguiram se sobressair e responder mais rapidamente e com engajamento dos colaboradores, dos clientes, enfim, de todos os stakeholders. Então, por essa pesquisa, ela diz que quando há a inclusão e a diversidade de gênero, étnica, cultural, existe um aumento nos resultados e na margem de lucros de 33%. Então, dando continuidade, o que as empresas podem fazer neste momento de crise? E aí eu trouxe aí já algumas ações que a gente observa aí que ocorreram, e uma delas é a tomada de decisão de emergência, e aí criaram-se equipes e, enfim, comitês para fazer esse entendimento do que está acontecendo, né, de como resolver, de quais caminhos seguir, e nesse momento você percebe que as equipes diversas, elas conseguem responder melhor a esse tipo de trabalho. Tá? E a definição de objetivos a serem alcançados para criar um plano de emergência. Além disso, a criação de estratégia de comunicação transparente. As empresas que foram mais transparentes conseguiram também um engajamento de todos os stakeholders, além dos colaboradores, clientes, gestores, dos fornecedores. E aí, por quê? Porque a comunicação transparente, ela prestigia uma questão de segurança e tranquiliza não só os funcionários, mas todos envolvidos ali naquele ambiente da empresa. E aí, uma terceira ação que eu trago é manter o bem-estar físico e mental dos funcionários e analisar a natureza de diferentes negócios e trabalhos para assegurar a adequada retomada desses trabalhos. Então, foi feita uma pesquisa pela Deloitte. 82% das empresas acreditam que as condições de trabalho flexíveis são essenciais para os profissionais. Então, isso foi outro ponto de reflexão e de ações que foram feitas durante a quarentena. E humanizar os relacionamentos é algo que a área de recursos humanos já vem ao longo das décadas e dos anos tentando trazer esse olhar da humanização. E aí o que acontece? Hoje a gente vive uma angústia coletiva. A gente viu pela pesquisa da McKinsey
o quanto desconfortável está sendo para as pessoas, o impacto que isso está trazendo para as suas vidas. Então, o medo de perder o emprego, a redução de custo, que muitas vezes tiveram que fazer redução de custo, enfim, entre tantas outras ações que as famílias e pessoas tiveram que fazer. E nesse momento a gente vê o RH tendo que trazer ações relacionadas à gestão de emoção, das emoções dos seus colaboradores, clientes, parceiros, enfim, todos os stakeholders. Então, uma outra ação que foi muito bem-vinda e que de alguma maneira veio transformar os olhares para dentro das empresas é a questão da humanização, o desenvolvimento de líderes para cuidar das emoções, entre outras ações ligadas a essa humanização. E aí, por fim, a implementação da diversidade e inclusão. A gente observa nesse momento de quarentena que algumas barreiras caíram. Então, por exemplo, as pessoas, os portadores com deficiência que tinham uma dificuldade de se locomover até o trabalho, agora podem fazer o trabalho de casa. O próprio profissional mais sênior, que também tinha aí uma barreira por conta da idade, da senioridade, essa barreira cai, porque agora ele produz de casa e aí o foco passa a ser então as entregas, assim como a questão das mulheres, dos próprios negros. Então, esse momento de quarentena, todo mundo de casa, o que as empresas hoje focam é na produtividade, na entrega, e isso independente de quem é a pessoa que está ali, que desenvolve o trabalho. Então, o cenário da pandemia, com o cenário da pandemia, as organizações estão mais focadas em resultados e aí reconhecem principalmente o desempenho para a continuidade e desenvolvimento das empresas. Além disso, equipes diversas tendem a inovar. Como a gente viu lá na pesquisa da Deloitte, quando você tem equipes diversas, a tendência é que a sua lucratividade aumente, e aí, de acordo com a pesquisa, lá em torno de 30%. Por quê? Porque você tem várias realidades pensando em soluções e a tendência é que a solução ela apareça de uma forma mais completa do que quando você tem um grupo homogêneo pensando ali em soluções. Então, a diversidade e inclusão não deve ser somente uma bandeira, mas ela realmente deve ser vista como uma forma estratégica. Quando você monta equipes diversas, você aumenta a sua chance de trazer novas soluções e com isso de inovar. Tá certo? Então, e aí por fim eu vou trazer o caso da Magalu, da Magazine Luiza. Ela é uma referência, é uma das maiores empresas varejistas do mundo. Se vocês entrarem no site da Magazine Luiza, vocês vão ver o quanto eles valorizam a transparência, a governança e ações ligadas à inclusão e diversidade. Eu trouxe algumas aqui. Então, desde 2013, eles têm um programa chamado Programa de Inclusão Social, pautado em treinamento e cursos internos. Uma outra iniciativa que eles têm é a Rede Empresarial de Inclusão, que é um conjunto de empresas que tem a missão de promover a inclusão de pessoas com deficiência. Então, a gente pode observar que a inclusão está no DNA da empresa. E, por fim, eles estavam para lançar uma plataforma digital gratuita. O que eles fizeram? Era uma previsão de 5 meses, eles anteciparam para 5 dias o lançamento por conta da pandemia. E aí, essa plataforma ela visa ajudar autônomos, micro e pequenos varejistas a continuarem a vender mesmo durante a crise. E eles conseguiram. É um case de sucesso, essa plataforma da Magazine Luiza. O que a gente observa é que eles criaram então a Magalu, que é um marketplace em que as pessoas, os micro empreendedores, enfim, as pequenas empresas podem usar para fazer vendas. E aí, gente, é isso. Eu acho que é uma referência para a gente, principalmente os empreendedores, para a gente poder seguir e conseguir lidar com esse momento tão difícil para todos nós, tão desconhecido, e que a gente realmente precisa encontrar novos caminhos, novas saídas para a gente dar conta desse recado, tá bom?
Então, antes da gente encerrar, eu gostaria de falar um pouco do trabalho que eu faço. Eu, ano passado, lancei uma startup chamada RH40+, que tem o objetivo de orientar e capacitar os profissionais acima de 40 anos, além de ajudar as empresas na contratação, no desenvolvimento de programas inclusivos e em processos demissionais. Algumas pessoas me perguntam por que eu resolvi abrir a RH40+, e eu, ao longo da minha carreira em recursos humanos, eu vi muitos profissionais sendo desligados simplesmente pelo fator idade e não pela performance ou pelas competências que ele apresentava. E aí eu fui estudar o tema e constatei que, primeiro, a gente tem um aumento de expectativa de vida no mundo inteiro, é uma realidade nossa. A OMS ainda considera o profissional idoso, a pessoa idosa, a partir dos 60 anos, porém, alguns países alteraram a idade, como, por exemplo, a Itália. Na Itália, a pessoa idosa passa a ser considerada a partir dos 75 anos. E a gente percebe que no Brasil, o Brasil é um país que está envelhecendo. Em 2030, a gente passa a ser considerado um país envelhecido. Atualmente, a gente ainda é considerado um país jovem, mas em 2030, pela projeção do IBGE, a gente passa a ter mais pessoas acima de 60 anos na população do que na faixa etária de 0 a 14 anos. Então, estamos envelhecendo. Atualmente, a gente tem 25% de pessoas na faixa de 50 a mais, ou seja, a gente caminha para o envelhecimento. Mas, além disso, por conta desse aumento da expectativa de vida, os profissionais com 40 anos estão muito jovens, os profissionais de 50 anos continuam jovens, com muita energia, e os profissionais de 60 anos não se sentem com 60 anos, porque eles também ainda têm muita energia e muita vontade de aprender e de produzir. A gente ganhou, em termos de vida produtiva, em torno de 25 anos. Porque se hoje o profissional tem 50 anos e vai morrer aos 100, como traz a pesquisa das Nações Unidas, ele tem pelo menos uns 25 anos de vida produtiva e faz o que durante esse tempo? Então, esse trabalho que a RH40+ faz é no sentido de conscientizar as empresas da importância de manter os profissionais sêniores nas suas equipes e, ao mesmo tempo, fortalecer essa autoestima e a preparação desses profissionais para continuarem no mercado de trabalho. E, por outro lado, tem alguns projetos em andamento, e um deles é uma lei que, se for aprovada, vai beneficiar os empregadores que contratarem profissionais com 60 ou acima de 60 anos, e aí poderão ter incentivos fiscais. E aí, para fechar essa nossa apresentação, existem algumas vantagens que o profissional sênior tem, como maior responsabilidade, demonstram confiança, exercem um trabalho com maior dedicação, possuem grande experiência profissional, grande expertise profissional e dispõem de grande maturidade emocional, que neste momento de quarentena é o que a gente mais precisa. Então, a RH40+ é uma startup de impacto social, porque ela visa valorizar a inclusão dessa turma no mercado de trabalho e despertar nas empresas a importância da contratação dos sêniores para os seus negócios, para a performance da empresa, para o equilíbrio emocional das equipes e o atingimento de metas. Eu espero que tenham gostado. Eu estimo cuidado e perseverança nesse momento. Um abraço.